Paz, irmãos, estamos aqui mais uma vez para apresentar o país perseguido e hoje estaremos falando um pouco sobre a Colômbia, que está em 41º lugar a nível de perseguição. A capital da Colômbia é o Bogotá, o líder lá é o Iván Duque Marquez e o idioma falado é o espanhol e a religião predominante é o cristianismo. Fica na região América Latina, o governo República Presidencialista. Lá tem cerca de 49,8 milhões de habitantes e 47,2 milhões são cristãos. A Constituição, no artigo 19, garante a liberdade de religião e declara que toda pessoa desfruta o direito de professar sua própria fé, seja individual ou coletiva. O governo não possui religião oficial, mas reconhece o setor religioso como sendo um elemento importante para estabelecer a paz e tem chamado, eles à participação. Com 62%, a Colômbia se classificou em 41º lugar na lista mundial de perseguição de 2020. O país subiu 4 pontos comparado ao ano anterior. Em 2019, ele estava em 47º lugar e este ano subiu para o 41º lugar, Porque quanto mais ele vai ficando perto do primeiro lugar, significa que a perseguição está aumentando. E isso é devido não ao governo, mas a alguns grupos criminosos que têm aumentado essa perseguição. Os fatores mais significativos para o aumento da perseguição foram a presença do Exército de Libertação Nacional, o ELN, e o reagrupamento das Farc, junto à presença de outros grupos criminosos, em um contexto sociopolítico instável que causou pressão e destruição. Líderes de igrejas estão sendo ameaçados, assediados, extorquidos e até mesmo mortos como resultado da violência cometida por grupos de guerrilhas e outros grupos criminosos, Na maioria dos casos, essa violência é resultado direto a cristãos que trabalham pela defesa dos direitos humanos, Muitos cristãos lá estão à frente destes trabalhos e estes trabalhos comprometem as atividades ilegais destes grupos e com isto a violência tem crescido aos cristãos. Também há uma oposição significativa contra os missionários cristãos e os convertidos indígenas. Muito forte lá a perseguição dos indígenas aos cristãos, E aos índios que se convertem ao cristianismo também, eles são gravemente perseguidos. E como resultado enfrentam prisões, abusos físicos e confisco de propriedades, entre outras formas de punição. Além disso, como consequência da intolerância secular, opiniões de cristãos são frequentemente silenciadas em debates públicos, Como eles estão sempre à frente desses trabalhos pelos direitos humanos, eles são convidados a debates públicos, mas infelizmente suas opiniões são silenciadas. No período de pesquisa da LMP 2020, a Corte Constitucional decidiu manter a proibição de apreender propriedades dedicadas ao propósito de adoração pertencentes a igrejas católicas ou igrejas que assinaram acordo com o governo. De acordo com o relatório internacional em 2018 da Colômbia, igrejas que não são, que não assinaram este acordo com o governo, elas podem continuar, seus trabalhos sem punição, mas não podem arrecadar fundos e nem receberem doações. E a situação implica em desvantagem, para essas igrejas que não têm o registro com o governo, porque já que não usufrui dos mesmos benefícios garantidos a igrejas reconhecidas. Também nós vamos agora apresentar os pedidos, que a gente pegou nos relatórios. Esse relatório que a gente traz aqui, são da Portas Abertas, que eles trabalham com estas igrejas perseguidas. Eles dizem o seguinte: ora em favor dos cristãos presos em comunidades indígenas, que os líderes locais possam ser alcançados pelo amor de Cristo. Diversos líderes cristãos são ameaçados de morte por autoridades indígenas ou membros de grupos criminosos.
peça ao Senhor que os proteja para que continue pregando o Evangelho, né? Então nós temos que pedir que o Senhor esteja protegendo os servos de Deus que são gravemente ameaçados, né, pelos indígenas e também por estes grupos. Também pede que a gente esteja apresentando os membros das redes criminosas, que eles conheçam a Jesus e que tenham suas vidas completamente transformadas. Vamos estar orando também pela congregação de Jericó, né? Estive falando com o casal, eles apresentaram os seguintes pedidos. A gente esteja orando pelo despertamento espiritual, pelo crescimento espiritual da igreja, como também em números, que a igreja venha crescer em números, que vidas venham se render aos pés do Senhor Jesus. Também estamos orando pelo departamento infantil, pelas crianças que frequentavam o trabalho lá, mas devido a essa pandemia, né, não está tendo mais o trabalho infantil, que eles pedem que o Senhor esteja lembrando a eles de tudo que eles ouviram e aprenderam do Senhor, e que quando retornarem aos trabalhos normais, que eles estejam voltando, né, para os trabalhos infantis. Também eles pedem que a gente esteja orando, que o Senhor esteja levantando líderes para trabalhar na obra do Senhor, estejamos orando pelos jovens também da igreja, ou seja, vamos orar de um modo geral por toda a igreja, né? Que o Senhor continue ali abençoando aquele casal ali, suprindo todas as suas necessidades, fortalecendo ele, usando ele a cada dia, capacitando na administração da palavra, que o Senhor abençoe também a Cíntia, sua filha, Ana, a mãe de Cíntia, e toda a congregação, né? Vamos, não esqueça que durante toda a semana estaremos orando pela Colômbia e também pela congregação de Jericó. Graça e paz.